Senhoras e senhores deputados, o debate foi em grande medida esclarecido pelas intervenções do PSD há pouco e agora pelas do Partido Socialista. É certo que há nestes debates sempre um tom de azedume que surpreende a solidez do acordo que aqui nos apresentam. Porque neste jogo de passa-culpas da responsabilidade sobre o passado, parece que o PSD não resiste e o PS não resiste também a dizer que a responsabilidade desta crise é do partido que está na oposição não estar no governo e do partido que está no governo não estar na oposição. Dizia o senhor deputado do PSD, será que havia outro caminho? Aqueles que defendem o quanto pior, melhor, levam-nos para o abismo, levam-nos para um caos. Se o senhor deputado pusesse os pés na terra, sentiria que caos estamos nós a viver. E o quanto pior, melhor, são estas medidas. O aumento do IVA, o aumento do IRS, a redução dos salários. O que as propostas do Bloco de Esquerda aqui demonstram, e é por isso que são as propostas que de substância são apresentadas de alternativa a este pacote, é que o corte de 2.000 milhões de euros pode ser feito, como quer o PSD e o PS, por via do aumento dos impostos e da redução dos salários, ou pode ser feito por via da democracia económica, da justiça fiscal e da solidez de uma economia que recupera emprego. E essa opção é que está aqui. Agora, também é de assinalar que nesta bancada havia uma grande curiosidade em relação à intervenção do PSD. É que o Dr. Passos Coelho fez ontem uma comunicação ao país, certamente no ambiente efusivo de um debate ao jantar. Mas nesse contexto, dizia o Dr. Passos Coelho, vamos apoiar o Governo quando voltar a pedir a mão estendida ao FMI ou ao Plano de Austeridade Europeu. E vale a pena refletir sobre esta proposta. Quer o PSD que o Estado português vá pedir um empréstimo ao Plano de Austeridade do FMI com a Comissão Europeia? E o PS não tem nada a dizer a este respeito. Quando um partido como o PSD, que tem um acordo com o Governo, sugere que a alternativa hoje é Portugal pedir um empréstimo para se comprometer com mais uma série de medidas, como aquelas que são aplicadas noutros países, e aceitar que é incapaz de responder a estes problemas económicos, e quando o seu parceiro não tem uma palavra a dizer, não estamos no quanto pior melhor, senhores deputados. Isto verdadeiramente é o quanto pior melhor. A declaração de que Portugal deveria pedir um empréstimo nestas condições é um disparate. É um disparate económico, é um disparate político e é um ataque contra a economia portuguesa. É certo que não ficamos melhor servidos com o que não está nessa promessa, mas já está neste acordo. Porque o que está neste acordo são medidas que agravam a recessão, que não criam emprego, que criam trapalhadas do ponto de vista fiscal, que o Primeiro-Ministro procura mascarar com algumas graçolas acerca do IVA sobre a Coca-Cola. E o senhor deputado do Partido Socialista, que nos mostrou aqui que sabe o efeito da taxa reduzida do IVA sobre um rendimento de 100, teria que fazer o esforço que certamente acompanha com gosto, de perceber que quem tem 10 ou quem tem 100 sofre um efeito do aumento do IVA reduzido que não é de quem tem 1000 ou quem tem 1 milhão. Não é porque cada um paga mais 1%, é que 1% para os mais pobres pesa mais do que 1% para os mais ricos. Porque a parte do consumo que é utilizado no rendimento disponível das pessoas é esgotado pelos bens necessários para quem não tem nada. E portanto, é por isso que não é aceitável que a incidência do aumento do imposto vá da mesma forma sobre todos os tipos de bens, seja de luxo, seja um medicamento, ou seja de primeira necessidade. E, senhores deputados, não foi o próprio Presidente da República que reconheceu isso?
Não se entende facilmente a crueldade desta injustiça que são estas medidas cegas. Não se percebe que elas restringem a economia, que cortam a sua possibilidade de criar emprego, em vez de darem um novo impulso a um desenvolvimento económico que seja mais responsável e mais igualitário. E por isso podemos perguntar se havia outro caminho, se o quanto pior melhor tem que ser aplicado, está a ser aplicado. Quanto pior melhor, aumento do IVA. Quanto pior melhor, diminuição dos salários. Quanto pior melhor, fechar os olhos a rendimentos de capital que nunca pagaram imposto e são protegidos por este acordo entre o PS e o PSD. E por isso concluo, Sr. Presidente, é para vencermos precisamente o quanto pior melhor que é preciso uma política com responsabilidade completa. E é por isso que quero deixar aqui registado a condenação pela bancada do Bloco de Esquerda em relação à proposta que ontem Pedro Passos Coelho fez sobre a intervenção no pedido de empréstimo ao Fundo Europeu, que aliás propomos que seja rejeitado num projeto de resolução que será votado dentro em breve.